Ah, está aqui, achei. Seja boa, está chovendo há 5 dias aqui em Porto Alegre sem parar. E aí você sabe que essa internet ela fica. Olá, meu irmão. Olá, boa noite. Boa noite. Direto de Boa Sampa. noite, você está me vendo? Estou ouvindo. Direto de Sampa, então? Isso, estou em São Paulo ainda, terminando o curso hoje e amanhã voltando para os Pampas. Voltando para os Pampas. Que maravilha. Isso. Ah, te agradeço nesse feriado, nesse final de feriado aí, nos atender nas nossas lives, né? E agradecer, né? Gratidão por nos atender aqui. Mas, em primeiro lugar, essa live ela vai ser realizada agora, depois ela fica 24 horas no IGTV e depois nós colocamos no nosso canal do YouTube, onde nós já temos 113 lives já realizadas lá à disposição dos nossos amigos. Então, eu gostaria que você se apresentasse aqui para quem ainda não te conhece, não sabe o teu trabalho. Fica à vontade. Certo. Deixa eu só perguntar para você, a minha imagem está aparecendo aí? Ela está aparecendo, está oscilando um pouco, mas nós estamos vendo. Você não está se Tá, vendo? então daqui a pouco. Não, deixa eu desligar aqui, vamos colocar só o Uhum. 4G. Ok. Tá, pode ser que melhor. Para nós Pode aqui, ser que melhor aí. para nós aqui você está visível, um pouco tecnológico, digamos assim, com pixels. Tá bem. Meu cabelo está aparecendo. O teu cabelo deve estar aparecendo tanto quanto o meu, mas agora você congelou completamente, né? Vamos tentar retomar essa conexão com o Marcelo, que está direto de São Paulo. E nós sabemos, né, que é muita gente usando a internet ao mesmo tempo e a gente temos que ter um pouco de paciência, né? Tá certo. Então daqui a pouco eu apareço por aí. Estou aqui, daqui a pouco eu apareço. Ah, tá. Para nós agora tá ok a imagem, tá melhor até. Tá show de bola. Eu já me conheço, eu nem preciso me ver, eu já sei bem como é que é a imagem. Show de bola. Então conta para nós um pouquinho aí sobre o Marcelo, sobre o seu trabalho. Para quem não me conhece, primeiramente, boa noite. Eu sou Marcelo Ben, eu sou hipnoterapeuta e instrutor de hipnose. Sou gaúcho de Porto Alegre e hoje me encontro em São Paulo. A gente estava com treinamento de hipnose não verbal desde sexta-feira. Concluímos hoje o curso com êxito total, foi muito bacana. E amanhã retornamos aos Pampas para nossa atividade normal. E conta para nós então, Marcelo, como é que foi a sua busca por essa formação, como é que foi o seu interesse por essa área, se foi a partir de uma curiosidade ou a partir de uma própria vivência sua com a hipnose? Olha, a partir de uma vivência, sempre foi algo que me chamou muito a atenção, pois é algo bem, bem fascinante, né? A gente, o desconhecido sempre chama a atenção, né? Então eu venho de uma outra história, eu fui músico durante 20 e poucos anos, certo, do ramo artístico, mas sempre gostei de comportamento humano e outras coisitas mais. Aí em uma das bandas eu conheci um senhor que fazia hipnose de entretenimento. E eu achei fantástico aquilo, né? Aí eu nunca acreditava. Daí um dia passei pelo processo, me chamou a atenção, comecei a aprofundar. Claro que bem mais desafiador que hoje, né? Hoje a gente tem a internet que tem muito material, você pode estudar online se você quiser, né? E aí, acho que em 2003, por aí, a gente teve um problema, a minha mãe teve muito doente, câncer, e um problema de dor muito forte. Nada controlava a dor dela, nem morfina. E esse amigo comentou que, Marcelo, a hipnose não é só entretenimento. A hipnose também, para o controle da dor, é fantástico. Aí, veja bem, eu já achava que o cara era meio doido, daí eu tive certeza que ele era doido. Eu pensei, poxa, nem... Primeira coisa que você pensa, cara, se morfina não tira dor, como que
hipnose vai tirar dor? Porque eu tinha aquela ideia da hipnose para entretenimento, o cara esquecer o nome, colar a mão, essa parte. E como a gente não tinha muitas alternativas, aceitamos a ajuda desse amigo, né? E realmente foi incrível. Em 5 minutos, 10 minutos, a minha mãe levantou da cama como se nada tivesse acontecendo, sem dor alguma. Então isso disparou um sinal de alerta, né? Eu disse, poxa, isso é algo interessante. Aí você já começa a pensar, né? Quantas pessoas estão passando por um momento desse, né? Que a gente pode estar auxiliando, pode estar ajudando. E aí eu caí para dentro. E nos últimos anos dedico a minha vida, que nem eu digo, eu sou um hipnotista que eu durmo que nem hipnotista, acordo que nem hipnotista e passo o dia igual um hipnotista. Existem os mitos, né? Eu acho que existem os mitos porque tem a questão da, como você falou, né, daqueles que buscam isso como entretenimento, né? E também tem os mitos, umas heranças, uns folclores que a gente recebeu da mídia e até do entretenimento, né, do cinema, das artes durante esse tempo todo. Você consegue visualizar, você consegue nos dizer o que tem de mito que realmente que as pessoas acham que acontece e que a gente assimilou isso na cultura e, na verdade, não faz parte da hipnose? É claro que eu vejo alguns colegas hoje e até muitos alunos dizem, Marcelo, mas a hipnose carrega esse mito. E esse mito, óbvio que foi construído. Nenhuma lenda é construída se ela não for repetida, né? Então, claro, durante muitos anos, o que você assistia na TV? O cara fazendo outro comer cebola, nos filmes o cara estala o dedo e o cara dá a senha do banco, ou se estala o dedo e o cara vai lá matar uma pessoa, o que é uma tremenda bobagem, né? Sempre que alguém me pergunta, Marcelo, o que é hipnose? Quando eu vou num programa de TV, uma rádio, eu sempre faço ao contrário, eu digo, eu vou falar o que não é hipnose. Depois eu falo o que é hipnose. Hipnose não está ligada a nenhum tipo de crença, nenhum tipo de ritual, não é um domínio da mente, ela não é a benzedura, que nem eu digo, ela não depende de você acreditar não, ou não. A hipnose é um estado puramente fisiológico de todo ser humano. Todos nós entramos em hipnose diversas vezes ao dia e a gente não sabe o que é hipnose. A hipnose, a pessoa geralmente, às vezes ela vem para um atendimento ou no curso. Hoje mesmo, o senhor, Marcelo, eu não entrei em hipnose pois eu estava consciente. Eu falo, graças a Deus, quando você perdeu a consciência, ou você teve um AVC, ou você morreu, aconteceu algo grave. A hipnose é um estado alterado da consciência. Alterado da consciência. Então, você está consciente. Então, sempre que você atingir um hiperfoco, você está em hipnose. Sempre que você atingir um pensamento único, você está em hipnose. Então, a gente entra em hipnose lendo um livro, assistindo um filme. Tudo isso é hipnose. Eu costumo dizer que a gente sempre está em hipnose. A gente vive em transe. A gente oscila em níveis. Níveis superficiais, níveis mais profundos. Não é um controle da mente, onde eu vou dizer, eu vou estalar os dedos e você vai me dar a senha do cartão. Durante o processo de hipnose, você não faz nada que vá contra os seus valores éticos, físicos e morais. Se eu disser para você, eu estalo os dedos, você vai assaltar o banco e trazer o dinheiro para mim. Se você for um assaltante de banco, show de bola. Se não, não. Vai contra os seus valores. Certo? O que define o nosso comportamento são os nossos valores. E se os seus valores não batem com isso, você não vai bater de frente. Agora, se eu convidar você, vamos assistir, como você falou lá no Drive, essa peça do Divaldo Franco. Poxa, para você, porque você gosta do assunto, de espiritismo. Para você que você gosta de espiritismo, eu já vi aí, né? Certo? O espiritismo vem da hipnose. Allan Kardec foi um dos discípulos de Franz Anton Mesmer, que é o primeiro médico a levar a hipnose para o hospital. Então, a hipnose está em todo lugar. Não sei se ficou claro assim. Sim, sim. Não, é bom a gente começar por aí, né? Desmistificando, né? Desmistificando
toda aquela crença que a gente absorveu, né? E a ignorância é, como diria um provérbio aquele, né? Ignorância é a vizinha da maldade, né? Uma pessoa que ignora alguma coisa, ela ela tece comentários, né? Maldosos devido à sua ignorância. Já perguntaram aqui, a Vivi já perguntou se meditação é um tipo de hipnose. De certa forma, sim, ó, porque, como é que eu vou dizer para você? A meditação ela é um estado de relaxamento, certo? E nem sempre que tem relaxamento tem transe, e nem sempre que tem transe tem relaxamento. Mas é muito parecido o que você sente assim, na meditação com o que você vai sentir em estado de hipnose. Você está consciente, você está ouvindo, só você vai sentir uma paz, o corpo letárgico. Mas a meditação, de certa forma, ela fisiologicamente é mais ou menos o que você sente. Mas sabe que você falou uma coisa que eu não tinha me dado conta. Por exemplo, eu tenho dificuldade de assistir séries na televisão ou no notebook, ou até mesmo filmes no notebook, porque a minha mente sempre está para lá e para cá. Mas quando eu vou ao cinema, eu sumo, né? Então, cinema seria então uma hipnose também. Certo, porque presta atenção. Você está assistindo lá, sei lá, o filme do Titanic. Você vai chorar, você vai se emocionar. E você sabe que aquilo é uma história, são atores, não é verdade. A nossa mente tem a incrível capacidade de enviar uma fisiologia congruente com o que você está pensando. Ele não sabe se é verdade ou mentira. Aquela cena ele vai enviar uma fisiologia. Então já parte daí, presta atenção no poder que você tem e não está usando. Que você pode ficar bem ou ficar mal, você que decide. Você pode entrar numa crise de ansiedade, permanecer nela ou resolver a crise de ansiedade, que parte de um processo imaginário. Claro, acaba virando uma patologia. A gente vai treinando e você vai ficando perito em ter ansiedade, em ter síndrome de pânico, perito em depressão, perito em remoer traumas. E tudo isso a gente consegue um baita resultado com a hipnose. Super resultado. Porque afinal de contas... Muito além do que você imagina. Oi, desculpa. Pode falar. Não, é porque afinal de contas, né, isso é tudo transferido pro corpo físico, né? Todas essas questões mal resolvidas, né? Com certeza. A nossa mente ela tem uma função de enviar uma fisiologia congruente com o que você está pensando. Não tem como você pensar, tipo assim, ó, fazer assim, roubaram meu carro, que legal que eu estou feliz aqui, perdi o voo em São Paulo, que legal. Pô, você perdeu o voo, a fisiologia é congruente. Então, parte de um processo imaginário. Você imaginou, o corpo vai responder. Então, nessas questões emocionais, toda questão de cunho emocional, a hipnose clínica, a hipnoterapia, tem um resultado incrível. Na primeira sessão, você entregar algo transformador na vida de uma pessoa. A pessoa, às vezes, está desacreditada, há muitos anos com medicamento, outros tipos de terapias. E por que a hipnose tem um resultado tão bacana assim? Porque ela vai acessar as suas ferramentas. A gente é munido disso. Né? E hoje, muita gente ainda tem, como você falou, essa questão dos mitos, dos medos. E a hipnoterapia hoje ela é reconhecida pelo Conselho de Medicina, Conselho de Psicologia, Conselho de Odontologia, Conselho de Fisioterapia, Conselho de Enfermagem. Então é algo que está crescendo muito. Já não é como aquela questão de rituais, que nem antes. Eu vou lá, depende da minha fé, depende do... Não, é um processo puramente fisiológico. E entre os mitos sempre tem aquele, como você disse, eu não consigo me concentrar. Não, todo ser humano entra em hipnose. Não existe, porque eu sou muito racional, eu sou contador, eu trabalho com números, então a minha mente é muito ativa. Eu vou usar a atividade da sua mente para você acessar o trânsito. Todos nós acessamos. E, Marcelo, voltando a falar de mitos, o pessoal que te conhece pessoalmente, os amigos, familiares, eles brincam muito contigo, tipo, tu não tá me hipnotizando, né? O tempo todo. Mas geralmente a gente está hipnotizando.
Porque a gente consegue fazer hipnose conversando com a pessoa, assim como você está. A colocar comandos embutidos, sugestões, marcações analógicas. Existe hipnose conversacional. Existem diversos tipos de hipnose, né? Às vezes a gente consegue uma transformação positiva na vida da pessoa somente conversando. Ela nem percebe a armadilha que a gente está criando para ela, né? E realmente é muito gratificante mesmo. A Estela aqui está perguntando, mas esses resultados se mantêm? É possível os sintomas só migrarem e não uma cura propriamente dita? Se está resolvido, está resolvido. Porque vamos partir do princípio. Vamos pegar a questão do fóbico. A gente atende muito fóbico, fobia de barata, medo de falar em público, elevador. Então tem diversas. Vamos pegar a fobia da barata. Você já viu um bebezinho nascer com medo de barata? Não, Você nasce sem medo algum. Não, o meu filho, inclusive, o meu filho caçula, inclusive eu tirei meia barata da boca dele. Ele não sabe, né? Agora, digamos assim, vamos falar da fobia de falar em medo de falar em público. Você, na apresentação do Dia dos Pais, na segunda série, você errou a musiquinha e o coleguinha riu. Pum! Teu sistema entendeu que aquilo você corre perigo. Toda vez que você for falar em público, o teu sistema nervoso vai enviar essa fisiologia. A respiração vai ficar ofegante, o coração dispara, o sistema nervoso dispara adrenalina, cortisol, as mãos vão transpirar, você não vai enfrentar esse medo. Certo? Mas você não nasceu com isso, ninguém nasceu com isso. Então, se a gente desarmar esse gatilho, está resolvido. Como qualquer coisa. Está resolvido, está resolvido. Mas eu sempre uso a metáfora, eu brinco do urso canela. Você não tem mais medo de falar em público, mas se você encontrar um urso canela na portaria do seu prédio, você vai ter um medo de urso canela. Aí é outro problema. Que no caso a gente é perito em arrumar problemas. A gente sempre vai ter um problema. É verdade, né? E a aplicabilidade, então, da hipnose é ampla, né? Ampla. Tudo que for de cunho emocional pode ser resolvido com a hipnose. Claro, às vezes a pessoa espera um milagre, uma mágica. Vamos supor, uma pessoa está há 20 anos, numa depressão severa, toma 2, 3, 4 medicamentos. Não existe uma mágica, não é a hipnose. Não existe uma terapia que vai fazer assim e uma sessão ela vai resolver. Aí existe um acompanhamento, ela vai ter que continuar com acompanhamento médico, para ele ir alterando a medicação. Mas o que eu posso garantir para essa pessoa? Que na primeira sessão ela vai ter uma transformação. Ela vai sair muito melhor do que ela veio. Ela vai se sentir melhor. Às vezes, sim. Às vezes a gente tem resultado, no caso de fobia, ansiedade. Em muitos casos a gente já consegue ter um resultado na primeira sessão incrível. E alguns casos mais severos, exige uma atenção maior. Qual o diferencial da hipnoterapia? A gente trabalha, cada atendimento é único. E preste atenção, se nós vamos falar sobre ansiedade. Ansiedade é abstrato. A sua ansiedade pode ser porque o seu time não ganhou, pode ser porque você não sabe o dia de amanhã, pode ser porque você está preocupado com a pandemia. Não existe uma fórmula para ansiedade, um comprimido que eu vou lhe dar. Então eu vou descobrir o que ele causa essa ansiedade, né, o seu estado atual. Ele tem crise de ansiedade. Como seria se ele não tivesse ansiedade? E a gente vai trabalhar do processo atual para o estado desejado. A gente não foca em causa, dificilmente. Porque eu não preciso saber se você adquiriu a sua ansiedade, a sua fobia, a sua depressão quando você tinha 3 anos ou 15, não importa. O que importa é que você tem esse transtorno hoje e você precisa se libertar dele. Só isso que importa. E a gente sempre busca a causa. E a causa não tem solução. A causa não... Se você disser, Marcelo, ontem eu tive uma crise de ansiedade e eu chorei muito na hora do banho. Lamento, mas não posso fazer nada. Eu posso fazer que a partir de hoje você não tenha mais essa crise. Então isso que é fantástico dentro da hipnoterapia. Eu vi no teu Instagram, e eu já vou colocar daqui a pouco para o pessoal aqui o link do teu Instagram. Eu vi uma frase que me chamou a atenção e despertou a curiosidade, né? Desbloqueie sua mente. Nos explica o que significa isso. A gente veio, como eu te disse, a gente veio munido de todas as ferramentas e a gente mesmo cria um bloqueio. Você mesmo
deu um bloqueio para você agora há pouco. Você disse, eu não consigo me concentrar vendo uma série, eu não consigo. Então, o que o seu cérebro vai fazer? Nada. Você já disse que não consegue. Ele não precisa abrir uma pauta. Se você colocar assim, ó, ainda na tua frase, opa, então o teu cérebro vai entender. Agora, se você disser assim, eu não faço live com o Marcelo, beleza. Nós não temos que fazer essa live. Agora, se você disser para o Adriano, cara, eu não fiz a live com o Marcelo ainda, isso pressupõe que a live vai acontecer. Então, nós temos uma tarefa para o seu cérebro. Então, quando você diz para o seu cérebro, eu não consigo, eu sou depressivo, eu sou ansioso, esse bloqueio, ou você está dando para ele, ou alguém muito importante lhe deu. Seu pai disse para você, você é um burro, você nunca vai ser ninguém. Ok, você aceitou esse comando e você vai carregar isso para a vida. Isso a gente chama de crenças limitantes, que são crenças que são imaginárias e limitantes limitam, já estou dizendo tudo, né? Então a gente consegue, esse desbloqueio não é uma mágica, não existe mágica. Até existe, hoje um aluno meu fez uma mágica bem bacana com o baralho que eu achei incrível. Aí, ilusionismo, não é mágica. Então, o que é isso? Você não nasceu com esse bloqueio. Quando você era uma criança, você poderia ser bailarino, jogador de futebol, astronauta, hipnoterapeuta, comunicador, o que você quisesse. Mas hoje não, hoje se você quiser jogar futebol, você está velho, não pode. Você foi limitando. Então, esse desbloqueio é só isso. Nós vamos acessar o que você tem de melhor e para qual direção você quer tomar. Eu quero isso. Então, a gente vai. Esse é o desbloqueio que a gente faz. E esse bloqueio a gente cria ou alguém muito importante deu de presente para nós, para nos ferrar a vida. Com certeza, Marcelo, você é um daqueles profissionais que as pessoas procuram só na hora do desespero, né? Raramente alguém deve te procurar dizendo, puxa, eu quero me sentir melhor, eu quero evoluir. Geralmente é mais na dor mesmo, né? Tipo, não encontraram nada em mim, tu tem que encontrar alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu sempre brinco com os alunos, nas lives eu falo, que tem a pessoa que sofre da síndrome de Gabriela, que é aquela síndrome, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Então, a pessoa às vezes acostuma a ter a depressão. Então, quando você tem a depressão, digamos, as pessoas estão sempre na tua volta, você não precisa trabalhar, você tem depressão, eu não posso brigar contigo, pegar pesado, porque tu tem depressão. Então, se você se livrar da depressão, o que você vai ter? Nada. Então, a pessoa acha que é uma zona de conforto. De certa forma, para ela ela está tendo algum ganho. A gente vive por dois motivos, para fugir da dor ou ter prazer. Então, ele está escondendo uma dor ou ele tem algum benefício com aquilo. Então, a pessoa, muitas vezes, ela não quer desarmar esse bloqueio. Então, ela vai continuar procurando. Ela vai procurar psicólogo, psiquiatra, ela vai no centro espírita, vai na igreja evangélica, vai na hipnose, vai fazer barras, constelação, porque ela acha que o problema está no mundo. E é muito difícil o ser humano olhar para dentro dele mesmo. E está tudo dentro da gente. Você sabe todas as respostas. Só talvez não lhe ensinaram como acessar isso. E você tem a incrível capacidade de criar problemas e a incrível capacidade de resolvê-los. Marcelo, um hipnólogo de entretenimento, ele consegue ser um hipnólogo clínico também? Ou é melhor não misturar as coisas? Olha que pergunta bacana. A gente chama tem categorias, né? O hipnotista, hipnólogo e hipnoterapeuta. O que é um hipnotista? O cara que pratica, ele faz rotina de entretenimento, tá? Beleza. O hipnólogo pratica hipnose e estuda. O hipnoterapeuta, ele tem que ser hipnotista, ele tem que dominar o transe hipnótico, tem que estudar e aprender técnicas de hipnose clínica. Então, são essas categorias. Mas, geralmente, tem até alguns colegas de hipnoterapia que não falam. Mas ele inicia pela hipnose de entretenimento, que é aprender o transe, que é entender quais os sintomas, quais as portas do inconsciente. E é algo tão simples. A pessoa diz, Marcelo, eu não sei se entra em transe. Um hipnotista hábil coloca qualquer pessoa em transe de 2 a 3 segundos. É muito fácil você colocar alguém em transe. O desafio é o que eu vou fazer com você depois de colocar você em transe. Que colocar em transe, você fecha o olho e dorme, pum. E aí, eu faço você
Esqueceu o número 7, beleza, bacana, interessante. Faço você comer uma cebola achando que é uma picanha, legal. Tá, mas o que que isso vai acrescentar na sua vida? O que que muda a partir de hoje? Se não mudar nada, você perdeu o seu tempo. Tem que ter uma recompensa, ganhar alguma coisa com isso. A gente é como aquele cachorrinho que rola para ganhar o biscoito. Senão o cachorrinho não rola. Ele não vai dar a patinha se ele não ganhar o biscoito. E voltando à tua vida o pessoal te incomoda muito em festas de família, de amigos, para você para você fazer algo assim de entretenimento, ou você procura fugir assim para não misturar as coisas? Isso é muito legal. Quando você está começando, eu digo que você vira o hippie no churrasco. Que você quer ir naquela reunião e, bah, deixa eu fazer com você, vamos fazer, não sei o quê. Só que daí chega um ponto que tu já chega escondido. Tipo, pá, tomara que não me veja. Senão, ah, Marcelo, eu tô com uma dor de cabeça, dá para tirar essa dor. Ah, eu queria conseguir, eu tenho uma prova semana que vem, me ajuda a focar no estudo. Então eles querem o tempo todo você fazer isso, né? É que nem encontrar um médico numa festa. Cara, eu tô com uma dor nas costas, você pode me receitar um medicamento? Então, cara, quando você tá começando, você vira o hippie no churrasco, que eu chamo, né? Eu quero fazer o tempo todo. Mas como eu faço, cara, hipnose, eu acordo tipo 7, 8 horas da manhã, eu atendo o dia inteiro, à noite eu tenho live, eu tenho aulas com aluno, estou preparando o curso. Então, eu digo, eu até dormindo eu sonho que estou fazendo hipnose. Então, se você me convidar para fazer um churrasco, o que eu menos quero é fazer hipnose. Não, é a mesma coisa a gente, né, Marcelo? Nós, artistas, né, a gente está no churrasco, tá numa festa, o pessoal já, aí, faz uma palhaçada para nós, conta uma piada, faz uma cena. Eu, sabe o que eu lembro disso aí? Eu tenho um cara, um grande amigo, que foi um saxofonista, me ensinou muita música, a gente trabalhou anos junto, eu conheço ele há 30 anos. E ele ia fazer a abertura da noiva, estava num evento que a gente ia fazer, e o segurança falou, meu, dá uma palhinha, toca que ele diz, todo mundo quer. E o cara, não, tô esperando a noiva, o cara é bem educado, diz, lá esperando aquele momento de atacar, né? O cara, pô, dá uma palhinha. Ele falou, cara, faz o seguinte, dá uma palhinha do teu trabalho, atravessa a rua e dá uma tunda naquele cara, lá, segurança, não sabe bater. Dá uma tunda naquele cara, dá uma palhinha do teu trabalho, e eu dou uma palhinha do meu trabalho. É mais ou menos por aí que funciona. A Estela aqui, que é de Araraquara, tá aí no mesmo estado que você, ela pergunta se existem níveis diferentes de pessoas com maior ou menor facilidade em ser hipnotizadas. O que eu digo? Existem profissionais que não dominam técnica. Ele aprende aquilo de forma engessada. Ele aprende uma indução, certo? E não aprende o processo. Então, digamos assim, se você tem uma chance, você tem 50%, né? De dar certo ou errado. Tudo pode dar errado. Um profissional que conheça as técnicas, não existe pessoas que não entram em transe. Eu coloco qualquer um em transe de 2 a 5 segundos. Se você olhar no meu Instagram, tem vídeos ali que eu hipnotizo a pessoa pelas costas sem falar uma única palavra. De frente, por fascinação. Então, indução de choque. Existem induções que eu posso... Você coloca uma pessoa em transe conversando com ela. Você provoca uma sobrecarga no cérebro. Teoricamente, é como se ele desligasse o disjuntor. Certo? Só conversando com a pessoa, você faz ela entrar num transe profundo. Marcelo, rapidinho. Marcelo, uma das maiores dores que o ser humano tem, que é até mais do que uma dor física, é uma dor emocional, tipo um luto, ou foi abandonado por alguém, perdeu um grande amor. Nesse caso, a aplicabilidade do teu trabalho, ele também resulta numa melhora para as pessoas. Como é que é esse processo? Sim e não. A resposta vai levar 2 respostas agora. Primeiro, luto é algo bem desafiador você lidar, né? Porque nada que eu faça vai trazer a pessoa de volta, né? Claro, a gente consegue ressignificar, acalmar, beleza. Agora, no caso, sei lá, a pessoa esquecer alguém, certo? Como você falou, final de um relacionamento. Você só dá importância para o que é importante. Ontem você não estava preocupado comigo. Né? Se eu cortei o cabelo ou não faz diferença, porque a gente não tem ligação. A partir de hoje a gente pode construir uma amizade, fazer espetáculo junto, uma parceria, 10 anos de parceria. E o Marcelo te ferra.
Então, eu já tenho uma importância para você, que tu vai ficar fritando o miolo. Poxa, por que que o Marcelo foi fazer isso? Então, o problema tem a importância que você dá para ele. Mas se você disser para mim, Marcelo, eu quero me livrar disso, aí eu te ajudo. Como qualquer coisa, somente o que você quiser. Se, digamos assim, cara, eu estou sofrendo, mas eu amo ela. Beleza, você vai ficar amando ela e sofrendo. Sofrer é uma opção. Mas se a pessoa quiser, como qualquer coisa, um processo de emagrecimento, se você disser para mim, cara, eu adoro comer, tô com 300 quilos, beleza, você vai explodir, tá tudo certo. Cocaína, eu adoro cocaína, me dá um barato legal. Beleza. Agora, se você quiser, cara, eu quero mudar, eu não quero mais isso para mim, beleza. Tudo pode funcionar. A Viviane aqui, ela pergunta se existe transe à distância ou sempre é presencial. E eu quero aproveitar essa pergunta para te falar exatamente como é que está sendo o teu trabalho, como é que isso está influenciando no teu trabalho nesse atual momento que estamos vivendo o mundo. Você consegue atender pelas redes sociais? Como é que está sendo os cursos e como é que tu está analisando essa experiência? Bom, óbvio que a gente teve que se reinventar, né? Todos nós. Quem não se reinventar vai ficar para trás, né? A questão dos atendimentos presenciais, a gente continua, mas dentro das normas, né? Segurando, intercalando, mantendo todo o padrão de segurança, né? Até porque eu tenho clientes ali, pacientes que eu não tenho como abandonar. A gente trabalha com dependente químico, com suicida. Daqui a pouco eu digo, não vou te atender essa semana, o cara se atira pela janela amanhã. Então, não tem como abandonar. Muitos casos a gente pode fazer o atendimento online. Eu atendo pessoas de todo lugar do Brasil, pessoas de fora do Brasil, eu atendo de forma online, tranquilamente. A gente utiliza PNL, questões com transe leve, como eu lhe falei, eu posso fazer uma reprogramação, digamos, quebrar uma crença conversando com você assim como eu estou. Inverter a situação, te dar uma alavancada assim, sem transe. Alguns casos graves, tipo, onde eu vou precisar usar regressão, não faz online. Digamos, um esquizofrênico, digamos, um suicida, um nível de depressão muito severo. Se for os primeiros atendimentos, não pode ser online. Mas muitos atendimentos, sim. Quando eu faço live no meu Instagram, eu faço experiência ao vivo de hipnose todos os dias. Coletiva, para o pessoal fazer em casa. Eu escolho alguém para fazer, mas a gente sempre faz para algo bom. Tipo, para ter uma noite de sono bacana, para ter disposição para outro dia. Sempre algo positivo assim é possível fazer, sim. Sem risco algum. Também pelo Instagram, né? O teu Instagram, eu estou colocando novamente aqui para o pessoal te seguir no Instagram. Ali está escrito, né? 10 anos transformando vidas. Você poderia nos dar alguns dos exemplos assim que mais te deixaram feliz no resultado? Que você viu, disse, puxa, que legal que com o meu esforço, com a minha dedicação, eu consegui contribuir para vidas, né? Olha, cara, daria para nós fazer uma live até o Natal, teria que fechar até dezembro. Porque a gente lida o dia inteiro, né? Mas, você tem uma ideia, fim de semana agora chegou uma moça de cabeça baixa, uma tristeza, e durante o curso tem várias vivências, né? A gente aplica as técnicas dos próprios alunos, né? E, cara, hoje ela me abraçou e saiu assim com um sorriso, sorria. Acho que não lembra a última vez que ela tinha sorrido. Você imagina uma pessoa sorrir. Eu já atendi pessoas que estavam, tipo, 3, 4, 5 anos encerradas dentro de casa no escuro, de ter que ir acompanhada pelo familiar, porque ela não tinha síndrome de pânico, não podia entrar num ônibus ou sair pra rua. Então, você consegue, quando você vê essa virada, te motiva muito mais para você estudar e ser melhor a cada dia, para entregar resultados melhores, mais positivos. Então, teria artigo para até um dos meus projetos é escrever um livro sobre casos clínicos. Tem histórias incríveis de pessoas que tem uma senhora que continua comigo ainda, ela 25 anos tomando medicamento. Os últimos 5 ela não saía de dentro de casa. E um dia ela me mandou, quando ela conseguiu andar, mas foi tipo uns 3 meses, bombardeando ela, as ganha. Ela me mandou um vídeo ela andando de bicicleta. O sonho dela era andar de bicicleta. Veja que bobo para você, né? Mas para quem está dentro de casa sofrendo, se sair na rua e andar de bicicleta pode ser ganhar na Mega Sena.
E na situação que estamos vivendo, né, o mundo está vivendo, isso acentuou muito, né, as dificuldades das pessoas. Você notou um acréscimo nas procuras ao seu trabalho, ou uma dificuldade muito maior do que você já vinha tendo como experiência? Com certeza. Porque você imagina, pelos dados da OMS, antes da pandemia, o índice de ansiedade aí da população brasileira, em torno de 15% sofria de ansiedade. A ansiedade hoje é algo avassalador, né? Agora você imagina hoje, com essa incerteza, quantas pessoas perderam emprego, tipo, perderam familiares. E o pior de tudo, o ser humano não sabe lidar com o que ele não tem controle. A gente não sabe se amanhã vai fechar tudo, se vai voltar ao normal, se vai continuar morrendo gente, se vai ter vacina, se não vai ser, se a gente vai ter acesso a essa vacina, se realmente vai resolver, se essa pandemia volta ano que vem. Isso aí gera ansiedade. É pensar no que você não tem controle. Então você imagina hoje quantas pessoas sofrendo de ansiedade, por exemplo. E hoje é uma situação geral. Tipo, a pessoa vem tratar comigo, Marcelo, é emagrecimento e ansiedade, depressão e ansiedade, sei lá, fobia e ansiedade, crença e tudo, ansiedade está em todo lugar. Aquela famosa música do Raulzito, né, que é uma música depressiva, que é incrível, que ele escreveu num momento que ele estava com sucesso, né, com sucesso, mas ao mesmo tempo ele se perguntava, né, por quê, né, eu consegui o que eu tinha que conseguir, e daí, né, que esqueci o nome da música agora, mas é aquela, eu devia estar contente. Isso, Ouro de Tolo. E aí ele fala da questão, né, de que nós não usamos 10%, né, da nossa capacidade. O que você descobriu nos seus estudos acerca do que nós utilizamos de capacidade do nosso cérebro? Cara, isso é uma lenda incrível, né? Se você utilizasse 10% da sua capacidade, você andaria de 4 pés. Hoje você nem caminharia. O que é esse 10%? A nossa mente ela tem uma incrível função de automatizar processo, para não gastar energia. Então, tudo que repete, ele automatiza. Você dirige, né? Presumo eu. Uhum. Você está dirigindo hoje, o carro lá da frente acende a luz do freio, o seu pé vai sozinho. Você faz a marcha, você não pensa. Você está dirigindo e fazendo outra coisa. Você está tomando banho, você não pensa, opa, vou lavar o meu braço primeiro, depois o outro. Isso acontece natural. Então, a sua mente foi automatizando esse processo para não gastar energia. Então, presta atenção que legal, que tudo que repete, ele automatiza e se torna verdade, né? Nem tudo, porque se você repetir, eu sou ansioso, pum, eu sou ansioso, acabou. Pode fazer o que você fizer, você vai continuar sendo. Então, esses 10%, de 5% a 10%, são processos automáticos. O que você automatizou. Porém, quando você falou agora na música do Raul Seixas, você entrou lá no seu padrão, na sua linguagem transderivacional. Você foi lá no seu inconsciente. Isso não está na sua memória recente. Pum, como é que é a música? Eu devia estar contente porque eu sou um dito cidadão respeitado, blá, blá, blá. Como é que é o nome da música? Raul Seixas, década de 70, ele começou a fazer um monte de links para gerar uma informação. Então, você não usou os seus 10%, você usou muito mais. Imagina assim, só inconsciente. Seu coração está batendo, você está respirando, está bombando sangue pelo todo o seu corpo, espero eu. Você está me ouvindo, você está me vendo. Então, é muita coisa para ser 10%. Isso é um mito que já foi desmontado há anos. Né? 10% você andaria de 4 pés hoje. Bom, e é sempre importante essas conversas, né, com profissionais como você, porque eu luto muito contra os mitos, né, que vem a informação real. E nós mesmas, tem muita coisa que todos nós, por mais que a gente se dedique a estudar, a pesquisar, tem muita informação que a gente comprou como verdadeira e vai morrer com elas conosco, né? Exatamente. Existem diversos mitos aí, principalmente dentro da hipnose, até porque durante muito tempo foi algo assim, não é para todos. Tipo, eu sou hipnotista, eu tenho um superpoder, eu consigo hipnotizar uma pessoa. Eu ensino você a hipnotizar uma pessoa em 20 minutos. Você hipnotiza a sua esposa. Claro, o desafio, o que você vai fazer depois? Claro, tem todo é uma vida de estudo.
Mas hipnotizar uma pessoa, você aprende em 20 minutos. Então, eu aprendo, se eu aprendo, você pode aprender também. Certo? Não é algo, não é, eu não sou um superdotado, né? Treino. Tudo que você treina, você fica bom. Até para se ferrar, você fica bom quando você treina. Um perito em autossabotagem, um perito em ter depressão, você vira um perito. Não, sabe que nós estamos, né, naquele mês que é dedicado aos estudos, né, a conscientização, a prevenção, né, contra o suicídio. E eu vejo que muitas pessoas, principalmente nas redes sociais, parece que elas fazem uma ode à depressão, ou seja, como você mais ou menos falou, né, ela sempre parece que ela coloca, muitos dizem que, pelo menos a pessoa está reconhecendo que ela tem aquilo, mas muitas vezes me passa a ideia de que a pessoa está fazendo uma ode à depressão, como se a depressão fosse uma amiga dela, né? E assim, cara, como eu vou dizer, de 10 pessoas que eu atendo que têm depressão, o laudo é do Dr. Google. Tipo, ela leu ali, desânimo, não sei o quê, eu tô dentro dessa. Mas a gente já tem as técnicas para desarmar, óbvio. Eu pergunto qual é o CID da sua depressão. Depressão tem vários. O que é o CID? Ela acha que é o Cid Moreira, que era do Fantástico. Não é o cara que apresentava o Mr. M. Não é ele. Então, a pessoa, não sei o que, ansiedade, olha aqui, então eu tenho tudo isso. Então, é bom ter depressão. Digamos, eu atendo aqui, às vezes, a pessoa traz o filho em depressão. Ele não, coitado, não trabalha, não levanta do quarto, a mãe leva a comida no quarto, ele joga o PlayStation, um mangolão com 25 anos, mas daí fim de semana ele sai para namorar. Cara, um depressivo ele não faz isso. Cara, eu não posso dizer isso imediatamente. Né? Então a gente vai criando umas armadilhas para a pessoa ver que não é tão legal estar em depressão. Né? Tipo, eu mostro que existe outro mundo. Porque às vezes a pessoa acha que está tendo um baita de um ganho. Pô, sou o coitado. Então, se eu não tenho a depressão, eu tenho que encarar frente a frente. Cara, eu preciso trabalhar, preciso resolver essas questões, porque eu não sou um coitado. E ser coitado não é bom. Não é bom ser coitado. Mas tem pessoas que acostumam com isso. Pô, cada vez que eu fico depressivo, a minha esposa não briga comigo porque eu sou depressivo. Né? Então, hoje, cara, tudo tem coisas boas e ruins. O advento da internet foi incrível. É fantástico. Temos acesso a muitas coisas. E se usa isso para o lado errado. A pessoa não usa a internet para aprender lá algo. Tipo assistir uma live, por exemplo. Hoje você pode escolher o tema de lives. Cara, pode ser. Daqui a pouco alguém que está nos assistindo hoje pode ser que vire a chave somente com o que a gente está falando aqui. A pessoa, poxa, eu estava desacreditado, então eu posso acreditar. Então o ganho secundário é muito grande do depressivo. Ele acha, né, que está ganhando muito. E o autodiagnóstico. A pessoa acha que é bacana ter depressão. E não é. Pode ter certeza que não é. Você acredita, Marcelo, que um dia vocês profissionais tenham essa área de atuação ampliada para vários setores, para várias empresas, para fábricas, para comércio? Ou seja, você acha que já estão? Já estamos. A PNL, por exemplo, hoje é para todos. Hoje, a maioria de pessoas que procuram a PNL não são terapeutas. É vendas, desenvolvimento humano, pessoal do direito, pessoas às vezes que querem melhorar o seu resultado nas vendas. Porque, presta atenção, você não tem manual de instruções. Se você ganhar um manual de instruções, você vai ter um resultado melhor. É só isso que acontece. E a hipnoterapia hoje tem pelo SUS, se você quiser. O Conselho de Medicina reconhece. Controle da dor. Em alguns países eles fazem cirurgias sem anestesia. Em abril, no Fantástico, teve uma moça fazendo um tratamento de canal em uma criança sem anestesia. Você imagina o que é isso? Fantástico. E está crescendo. Dá para dizer assim, dos últimos 4 anos, a coisa multiplicou 500 vezes. A gente vê até pelo número de alunos que procuram. Hoje, grande parte dos meus alunos são psicólogos. Pessoas que querem ampliar as suas ferramentas porque querem resultados diferentes, querem uma ferramenta a mais. Quebrou-se o paradigma, aquele que o hipnoterapeuta é um mago, que é bruxaria, que é não sei. Não, hoje a gente entende que é uma ferramenta muito eficaz, que pode
está resolvendo coisas incríveis na sua vida num espaço de tempo deste tamanho. Maravilha, o tempo voa aqui na live do Insta, né? Até porque é 1 hora e eles derrubam a gente, eles não querem nem saber, eles nem pedem licença, né? Nós temos aqui uns 7 minutinhos. Eu gostaria de te deixar esse espaço à vontade, caso tu queira falar sobre alguma coisa que eu não te perguntei e que você acredita que é importante compartilhar conosco neste momento. Olha, em qualquer situação, a saúde mental é fundamental. Olha que bacana, saúde mental é fundamental. Ficou legal. Então, o que acontece? Você imagina nessa questão da pandemia, a gente está lidando com algo que você não tem controle algum. Não independe se eu quero ou não, se você tem 10 milhões na sua conta ou 100 reais, não faz diferença. Então, se você conseguir manter a saúde mental em dia, a gente vai conseguir passar por isso muito mais forte, muito mais saudável, sem deixar sequelas ainda maior do que isso, né? Então, procure alimentar sua mente com coisas positivas. Se você ligar de manhã ali no Bobo News e ficar assistindo o dia inteiro, parece que é um campeonato de qual país morreu mais gente. Estamos perdendo para a Itália. A Itália morreu em 1998, como se fosse algo legal. E não é. Então, claro, se atualize, vejam como está a situação, a questão das bandeiras e tal. Mas dá uma tarefa para o teu cérebro. Se ele não tem uma tarefa, ele vai fazer algo por conta e você não vai gostar do que ele vai fazer. Vai ler um livro, tem milhares de cursos grátis na internet que você pode ver. Vai assistir live, vai estudar, faz algo que você nunca fez. Vou estudar agora sobre, sei lá, hipnose, sobre reiki, sobre a cidade natal, não sei do que. Vai estudar, abre como é que é a coisa que a minha esposa, assim, o Google Earth, aquele Google Maps, vai olhar como é que é em Paris, qual temperatura está, qualquer coisa, faz alguma coisa. Não fica alimentando a sua coisa com tragédia. Não fica alimentando a sua mente com tragédia. Não, inclusive eu brinquei, né, no início dessa pandemia, né, eu brinquei que, bom, hoje eu vou caminhar por Paris, por o Google, né? Hoje eu vou caminhar pelo calçadão do Rio, ou até mesmo aqui em Torres, que é pertinho, mas não dá para ir, então vou caminhar pela prainha. Eu brincava. Eu tô aqui, eu falei, eu tô aqui em São Paulo, tá? Eu tô com a minha esposa aqui, tá o Vitor, que é parceria lá do Instituto, e os dois fazem isso. Tipo, vou lá ver como é que é na ilha, tal, não sei o quê. Eu acho meio bizarro. Mas lembra que eu falei? A nossa mente não sabe se é verdade ou mentira. Tanto que se você fechar o olho agora, se você imaginar que está na beira da praia, você vai sentir uma paz, a brisa, todo mundo. Agora, se você ficar pensando numa tragédia, teu coração vai disparar, a sensação vai ser horrível. Então, a pessoa diz, mas eu penso. Você pensa no que você quiser. Você é o dono da sua mente, dono das suas escolhas. Então, dê uma tarefa para o seu cérebro, senão ele vai fazer algo que você não vai gostar. E enquanto ele não tem uma tarefa, ele fica fazendo a mesma coisa. Aí que gera, tipo, a ansiedade, a síndrome de pânico. Pensando, a pandemia, eu vou perder meu emprego, eu vou no blá, vai morrer não sei o quê. E ele fica fazendo isso. Até você dar uma tarefa. Opa, vamos ver como é que está a temperatura em Paris. Pum! Aí eu tenho uma tarefa, eu tenho que ver como é que está. Pode parecer bobo, mas faça isso, experimente uma hora, quebra o estado. Faz algo que você nunca fez. Eu vou aprender a cozinhar hoje, a fazer hambúrguer gourmet. Bora lá, vamos fazer o hambúrguer. Não, e é incrível que já está quase no final, né? Temos 3 minutinhos e aí vai vindo as ideias, né? As perguntas. Eu vou só te dar referência aqui a Cláudia, né? Cláudia Soter, Marcelo, você é o cara. Thiago Lucena, grande professor. Obrigado. Helena Moreira, físio, sou fã desse cara. Arlete Scopel, 3 dias de muito aprendizado com o professor Marcelo. Só para te dar o retorno do pessoal aqui que tá te dando o oi aqui, né? Mas é claro que as pessoas que entenderem que elas podem procurar isso não pela dor, mas pelo amor à sua vida. Por exemplo, o atleta, aquele que perdeu um pênalti, aquele profissional que quer
que quer estar mais preparado, né? Então, ou seja, não buscar só pela dor, mas buscar pelo amor à sua vida, né? Cara, se tá bom, pode ser melhor, deve ser melhor. Então, mas, infelizmente, a pessoa procura quando a coisa tá feia mesmo, né? Que não tem mais jeito. Mas você pensa assim, cara, pô, eu tô fazendo isso. Se eu consigo fazer isso, eu posso melhorar meu resultado. Se eu melhorar o resultado, eu vou ganhar mais dinheiro. Se eu ganhar mais dinheiro, eu posso ir lá em Paris. Se eu for em Paris, eu vou ficar mais feliz. Então, em vez de eu ir em Paris uma vez, eu posso ir 2, 3, 4. Pode melhorar o seu resultado. Quando você aprende a lidar com isso aqui, você ganhou isso aqui de bônus. Cara, a minha é maior por causa que a minha cabeça é gigante. Então, eu acredito que eu tenho massa encefálica maior, mas tudo bem. Não dá bola. Então, a gente ganhou isso, a gente é munido disso. Só que a gente não aprendeu a utilizar. Então, quando você aprende a utilizar isso, cara, tudo muda. Tudo muda. Nós vamos ficar devendo, ó, eu estou colocando aqui pro Alfredo, que fez uma pergunta, né, que não vamos ter tempo para responder, mas Alfredo, segue o mestre aqui, ó, Marcelo Hipnose nas redes sociais dele, entre em contato com ele aí e vamos lá, vamos ser felizes, né? Te agradeço, Marcelo, pela tua disponibilidade de conversar conosco, muito obrigado. Agradeço também o Adriano, né, que me encaminhou o teu contato, o Adriano Sescani. Uma boa noite para ti aí e um bom trabalho aí, sucesso para nós. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, um abraço para todo o pessoal que acompanhou e com certeza na sequência a gente vai fazer outras lives falando mais sobre hipnose, sobre outros temas. Espero que sim. Gratidão, o pessoal que chegou agora pode assistir a reprise agora no IGTV, aqui mesmo no Insta, por 24 horas, e depois nós colocamos lá no nosso canal do YouTube. Um grande abraço, abraço à esposa aí, boa noite. E vamos lá, né? Viver. Bora lá. Viver, bora lá. Tchau. Um abração, irmão. Boa noite. Parar. E aí você sabe que essa internet, ela fica... Olá, meu irmão. Olá, boa noite. Boa noite. Direto de Sampa. Boa noite, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Direto de Sampa, então? Isso, estou em São Paulo ainda, terminando o curso hoje. E amanhã voltando para os Pampas. Voltando para os Pampas. Que maravilha. Te agradeço nesse feriado, nesse final de feriado aí, nos atender nas nossas lives, né? E agradecer, né? Gratidão por nos atender aqui. Mas, em primeiro lugar, essa live ela vai ser realizada agora, depois ela fica 24 horas no IGTV e depois nós colocamos no nosso canal do YouTube, onde nós já temos 113 lives já realizadas lá à disposição dos nossos amigos. Então, eu gostaria que você se apresentasse aqui para quem ainda não te conhece, não sabe o teu trabalho. Fica à vontade. Certo. Deixa eu só perguntar para você, a minha imagem está aparecendo aí? Ela está aparecendo, está oscilando um pouco, mas nós estamos vendo. Você não está se vendo? Então daqui a pouco... Não, deixa eu desligar aqui, vou colocar só o 4G. Ok. Tá. Pode ser que melhor. Para nós aqui, você está visível, um pouco tecnológico, digamos assim, com pixels. Tá bem. Meu cabelo está aparecendo. O teu cabelo deve estar aparecendo tanto quanto o meu. Mas agora você congelou completamente, né? Vamos tentar retomar essa conexão com o Marcelo, que está direto de São Paulo. E nós sabemos, né, que é muita gente usando a internet ao mesmo tempo. E a gente temos que ter um pouco de paciência, né? Tá certo. Então daqui a pouco eu apareço por aí. Estou aqui, daqui a pouco eu apareço. Tá. Para nós agora tá ok a imagem, tá melhor até. Tá show de bola. Eu já me conheço, eu nem preciso me ver. Tá sendo imagem. Então conta para nós um pouquinho aí sobre o Marcelo, sobre o seu trabalho.
Para quem não me conhece, primeiramente, boa noite. Eu sou Marcelo Ben, eu sou hipnoterapeuta e instrutor de hipnose. Sou gaúcho de Porto Alegre e hoje me encontro em São Paulo. A gente estava com treinamento de hipnose não verbal desde sexta-feira. Concluímos hoje o curso com êxito total, foi muito bacana. E amanhã retornamos aos Pampas para nossa atividade normal. E conta para nós então, Marcelo, como é que foi a sua busca por essa formação, como é que foi o seu interesse por essa área, se foi a partir de uma curiosidade ou a partir de uma própria vivência sua com a hipnose? Olha, a partir de uma vivência, sempre foi algo que me chamou muito a atenção, pois é algo bem fascinante, né? A gente, o desconhecido sempre chama a atenção, né? Então eu venho de uma outra história, eu fui músico durante 20 e poucos anos, certo, do ramo artístico, mas sempre gostei de comportamento humano e outras coisitas mais. Aí em uma das bandas eu conheci um senhor que fazia hipnose de entretenimento. E eu achei fantástico aquilo, né? Aí eu nunca acreditava. Daí um dia passei pelo processo, me chamou a atenção, comecei a aprofundar. Claro que bem mais desafiador que hoje, né? Hoje a gente tem a internet que tem muito material, você pode estudar online se você quiser, né? E aí acho que em 2003, por aí, a gente teve um problema, a minha mãe teve muito doente, câncer, e um problema de dor muito forte. Nada controlava a dor dela, nem morfina. E esse amigo comentou, Marcelo, a hipnose não é só entretenimento. A hipnose também para o controle da dor é fantástico. Aí, veja bem, eu já achava que o cara era meio doido, daí eu tive certeza que ele era doido. Eu pensei, poxa, nem... Primeira coisa que você pensa, cara, se morfina não tira dor, como que hipnose vai tirar dor? Porque eu tinha aquela ideia da hipnose para entretenimento, o cara esqueceu o nome, colar a mão, essa parte. E como a gente não tinha muitas alternativas, aceitamos a ajuda desse amigo, né? E realmente foi incrível. Em 5 minutos, 10 minutos, a minha mãe levantou da cama como se nada tivesse acontecendo, sem dor alguma. Então isso disparou um sinal de alerta, né? Eu disse, poxa, isso é algo interessante. Aí você já começa a pensar, né? Quantas pessoas estão passando por um momento desse, né? Que a gente pode estar auxiliando, pode estar ajudando. E aí eu caí para dentro. E nos últimos anos dedico a minha vida, que nem eu digo, eu sou um hipnotista que eu durmo que nem hipnotista, acordo que nem hipnotista e passo o dia como hipnotista. Existem os mitos, né? Eu acho que existem os mitos porque tem a questão como você falou, né? Daqueles que buscam isso como entretenimento, né? E também tem os mitos, umas heranças, uns folclores que a gente recebeu da mídia e até do entretenimento, né? Do cinema, das artes durante esse tempo todo. Você consegue visualizar, você consegue nos dizer o que tem de mito que realmente que as pessoas acham que acontece e que a gente assimilou isso na cultura e, na verdade, não faz parte da hipnose? É claro que eu vejo alguns colegas hoje e até muitos alunos dizem, Marcelo, mas a hipnose carrega esse mito. E esse mito, óbvio que foi construído. Nenhuma lenda é construída se ela não for repetida, né? Então, claro, durante muitos anos, o que você assistia na TV? O cara fazendo outro comer cebola, nos filmes o cara estala o dedo e o cara dá a senha do banco, ou se estala o dedo e o cara vai lá matar uma pessoa, o que é uma tremenda bobagem, né? Sempre que alguém me pergunta, Marcelo, o que é hipnose? Quando eu vou num programa de TV, uma rádio, eu sempre faço ao contrário, eu vou falar o que não é hipnose. Depois eu falo o que é hipnose. Hipnose não está ligada a nenhum tipo de crença, nenhum tipo de ritual, não é um domínio da mente, ela não é a benzedura, que nem eu digo, ela não depende de você acreditar não, ou não. A hipnose é um estado puramente fisiológico de todo ser humano. Todos nós entramos em hipnose diversas vezes ao dia e a gente não sabe o que é hipnose.
A hipnose, a pessoa geralmente, às vezes ela vem para um atendimento ou no curso. Hoje mesmo, o senhor, Marcelo, eu não entrei em hipnose pois eu estava consciente. Eu falo, graças a Deus, quando você perdeu a consciência, ou você teve um AVC, ou você morreu, aconteceu algo grave. A hipnose é um estado alterado da consciência. Alterado da consciência. Então, você está consciente. Então, sempre que você atingir um hiperfoco, você está em hipnose. Sempre que você atingir um pensamento único, você está em hipnose. Então, a gente entra em hipnose lendo um livro, assistindo um filme. Tudo isso é hipnose. Eu costumo dizer que a gente sempre está em hipnose. A gente vive em transe. A gente oscila em níveis. Níveis superficiais, níveis mais profundos. Não é um controle da mente, onde eu vou dizer, eu vou estalar os dedos e você vai me dar a senha do cartão. Durante o processo de hipnose, você não faz nada que vá contra os seus valores éticos, físicos e morais. Se eu disser para você, eu estalo os dedos, você vai assaltar o banco e trazer o dinheiro para mim. Se você for um assaltante de banco, show de bola. Se não, não. Vai contra os seus valores. Certo? O que define o nosso comportamento são os nossos valores. E se os seus valores não batem com isso, você não vai bater de frente. Agora, se eu convidar você, vamos assistir, como você falou lá no Drive, essa peça do Divaldo Franco. Poxa, para você, porque você gosta do assunto, de espiritismo. Para você que você gosta de espiritismo, eu já vi aí, né? Certo? O espiritismo vem da hipnose. Allan Kardec foi um dos discípulos de Franz Anton Mesmer, que é o primeiro médico a levar a hipnose para o hospital. Então, a hipnose está em todo lugar. Não sei se ficou claro assim. Sim, sim. Não, é bom a gente começar por aí, né? Desmistificando, né? Desmistificando toda aquela crença que a gente absorveu, né? E a ignorância como diria um provérbio aquele, né? Ignorância é a vizinha da maldade, né? Uma pessoa que ignora alguma coisa, ela tece comentários, né? Maldosos devido à sua ignorância. Já perguntaram aqui, a Vivi já perguntou se meditação é um tipo de hipnose. De certa forma, sim, porque, como é que eu vou dizer para você? A meditação ela é um estado de relaxamento, certo? E nem sempre que tem relaxamento tem transe, e nem sempre que tem transe tem relaxamento. Mas é muito parecido o que você sente assim, na meditação com o que você vai sentir em estado de hipnose. Você está consciente, você está ouvindo, só você vai sentir uma paz, o corpo letárgico. Mas a meditação, de certa forma, ela fisiologicamente é mais ou menos o que você sente. Mas sabe que você falou uma coisa que eu não tinha me dado conta. Por exemplo, eu tenho dificuldade de assistir séries na televisão, ou no notebook, ou até mesmo filmes no notebook, porque a minha mente sempre está para lá e para cá. Mas quando eu vou ao cinema, eu sumo, né? Então, cinema seria então uma hipnose também. Certo, porque presta atenção. Você está assistindo lá, sei lá, o filme do Titanic. Você vai chorar, você vai se emocionar. E você sabe que aquilo é uma história, são atores, não é verdade. A nossa mente tem a incrível capacidade de enviar uma fisiologia congruente com o que você está pensando. Ele não sabe se é verdade ou mentira. Aquela cena ele vai enviar uma fisiologia. Então já parte daí, presta atenção no poder que você tem e não está usando. Que você pode ficar bem ou ficar mal, você que decide. Você pode entrar numa crise de ansiedade, permanecer nela ou resolver a crise de ansiedade, que parte de um processo imaginário. Claro, acaba virando uma patologia. A gente vai treinando e você vai ficando perito em ter ansiedade, em ter síndrome de pânico, perito em depressão, perito em remoer traumas. E tudo isso a gente consegue um baita resultado com a hipnose. Super resultado. Porque afinal de contas... Muito além do que imagina. Oi, desculpa. Pode falar. Não, é porque afinal de contas, né, isso é
é tudo transferido pro corpo físico, né? Todas essas questões mal resolvidas, né? Com certeza. A nossa mente ela tem uma função de enviar uma fisiologia congruente com o que você está pensando. Não tem como você pensar, tipo assim, ó, fazer assim, roubaram meu carro, que legal que eu estou feliz aqui, perdi o voo em São Paulo, que legal. Pô, você perdeu o voo, a fisiologia é congruente. Então, parte de um processo imaginário. Você imaginou, o corpo vai responder. Então, nessas questões emocionais, toda questão de cunho emocional, a hipnose clínica, a hipnoterapia, tem um resultado incrível. Na primeira sessão, você entregar algo transformador na vida de uma pessoa. A pessoa, às vezes, está desacreditada há muitos anos com medicamento, outros tipos de terapias. E por que a hipnose tem um resultado tão bacana assim? Porque ela vai acessar as suas ferramentas. A gente é munido disso. Né? E hoje, muita gente ainda tem, como você falou, essa questão dos mitos, dos medos. E a hipnoterapia hoje ela é reconhecida pelo Conselho de Medicina, Conselho de Psicologia, Conselho de Odontologia, Conselho de Fisioterapia, Conselho de Enfermagem. Então, é algo que está crescendo muito. Já não é como aquela questão de rituais, que nem antes. Eu vou lá, depende da minha fé, depende do... Não, é um processo puramente fisiológico. E entre os mitos sempre tem aquele, como você disse, eu não consigo me concentrar. Não, todo ser humano entra em hipnose. Não existe, porque eu sou muito racional, eu sou contador, eu trabalho com números, então a minha mente é muito ativa. Eu vou usar a atividade da sua mente para você acessar o trânsito. Todos nós acessamos. E, Marcelo, voltando a falar de mitos, o pessoal que te conhece pessoalmente, os amigos, familiares, eles brincam muito contigo, tipo, tu não tá me hipnotizando, né? O tempo todo. Mas geralmente a gente está hipnotizando. Porque a gente consegue fazer hipnose conversando com a pessoa, assim como você está. A colocar comandos embutidos, sugestões, marcações analógicas. Existe hipnose conversacional. Existem diversos tipos de hipnose, né? Às vezes a gente consegue uma transformação positiva na vida da pessoa somente conversando. Ela nem percebe a armadilha que a gente está criando para ela, né? E realmente é muito gratificante mesmo. A Estela aqui está perguntando, mas esses resultados se mantêm? É possível os sintomas só migrarem e não uma cura propriamente dita? Se está resolvido, está resolvido. Porque vamos partir do princípio. Vamos pegar a questão do fóbico. A gente atende muito fóbico, fobia de barata, medo de falar em público, elevador. Então tem diversas... Vamos pegar a fobia da barata. Você já viu um bebezinho nascer com medo de barata? Não, Você nasce sem medo algum. Não, o meu filho, inclusive, o meu filho caçula, inclusive eu tirei meia barata da boca dele. Ele não sabe, né? Agora, digamos assim, vamos falar da fobia de falar em medo de falar em público. Você, na apresentação do Dia dos Pais, na segunda série, você errou a musiquinha e o coleguinha riu. Pum! Teu sistema entendeu que aquilo você corre perigo. Toda vez que você for falar em público, o teu sistema nervoso vai enviar essa fisiologia. A respiração vai ficar ofegante, o coração dispara, o sistema nervoso dispara adrenalina, cortisol, as mãos vão transpirar, você não vai enfrentar esse medo. Certo? Mas você não nasceu com isso, ninguém nasceu com isso. Então, se a gente desarmar esse gatilho, está resolvido. Como qualquer coisa. Está resolvido, está resolvido. Mas eu sempre uso a metáfora, eu brinco do urso canela. Você não tem mais medo de falar em público, mas se você encontrar um urso canela na portaria do seu prédio, você vai ter um medo de urso canela. Aí é outro problema. Que no caso a gente é perito em arrumar problemas. A gente sempre vai ter um problema. É verdade, né? E a aplicabilidade, então, da hipnose é ampla, né? Ampla. Tudo que for de cunho emocional pode ser resolvido com a hipnose. Claro, às vezes a pessoa espera um milagre, uma mágica. Vamos supor, uma pessoa está há 20 anos, numa depressão severa, toma 2, 3, 4 medicamentos. Não existe uma mágica, não é a hipnose. Não existe uma terapia que vai fazer assim e uma sessão ela vai resolver. Aí existe um acompanhamento, ela vai ter que continuar com acompanhamento médico,
para ele ir alterando a medicação. Mas o que, que eu posso garantir para essa pessoa? Que na primeira sessão ela vai ter uma transformação. Ela vai sair muito melhor do que ela veio. Ela vai se sentir melhor. Às vezes, sim. Às vezes a gente tem resultado, no caso de fobia, ansiedade. Em muitos casos a gente já consegue ter um resultado na primeira sessão incrível. E alguns casos mais severos exige uma atenção maior. Qual o diferencial da hipnoterapia? A gente trabalha, cada atendimento é único. E preste atenção, se nós vamos falar sobre ansiedade. Ansiedade é abstrato. A sua ansiedade pode ser porque o seu time não ganhou, pode ser porque você não sabe o dia de amanhã, pode ser porque você está preocupado com a pandemia. Não existe uma fórmula para ansiedade, um comprimido que eu vou lhe dar. Então eu vou descobrir o que lhe causa essa ansiedade, né, o seu estado atual. Ele tem crise de ansiedade. Como seria se ele não tivesse ansiedade? E a gente vai trabalhar do processo atual para o estado desejado. A gente não foca em causa, dificilmente. Porque eu não preciso saber se você adquiriu a sua ansiedade, a sua fobia, a sua depressão quando você tinha 3 anos ou 15. Não importa. O que importa é que você tem esse transtorno hoje e você precisa se libertar dele. Só isso que importa. E a gente sempre busca a causa. E a causa não tem solução. A causa não... Se você disser, Marcelo, ontem eu tive uma crise de ansiedade e eu chorei muito na hora do banho. Lamento, mas não posso fazer nada. Eu posso fazer que a partir de hoje você não tenha mais essa crise. Então isso que é fantástico dentro da hipnoterapia. Eu vi no teu Instagram, e eu já vou colocar daqui a pouco para o pessoal aqui o link do teu Instagram. Eu vi uma frase que me chamou a atenção e despertou curiosidade, né? Desbloqueie sua mente. Nos explica o que significa isso? A gente veio, como eu te disse, a gente veio munido de todas as ferramentas e a gente mesmo cria um bloqueio. Você mesmo deu um bloqueio para você agora há pouco. Você disse, eu não consigo me concentrar vendo uma série, eu não consigo. Então o que o seu cérebro vai fazer? Nada. Você já disse que não consegue. Ele não precisa abrir uma pauta. Se você colocar assim, ó, ainda na tua frase, opa, então o teu cérebro vai entender. Agora, se você disser assim, eu não faço live com o Marcelo, beleza, nós não temos que fazer essa live. Agora, se você disser para o Adriano, cara, eu não fiz a live com o Marcelo ainda, isso pressupõe que a live vai acontecer. Então, nós temos uma tarefa para o seu cérebro. Então, quando você diz para o seu cérebro, eu não consigo, eu sou depressivo, eu sou ansioso, esse bloqueio, ou você está dando para ele, ou alguém muito importante lhe deu. Seu pai disse para você, você é um burro, você nunca vai ser ninguém. Ok, você aceitou esse comando e você vai carregar isso para a vida. Isso a gente chama de crenças limitantes. Que são crenças que são imaginárias e limitantes limitam. Já estou dizendo tudo, né? Então a gente consegue... Esse desbloqueio não é uma mágica, não existe mágica. Até existe. Hoje um aluno meu fez uma mágica bem bacana com o baralho que eu achei incrível. Aí, ilusionismo, não é mágica. Então, o que é isso? Você não nasceu com esse bloqueio. Quando você era uma criança, você poderia ser bailarino, jogador de futebol, astronauta, hipnoterapeuta, comunicador, o que você quisesse. Mas hoje não. Hoje, se você quiser jogar futebol, você está velho. Não pode. Você foi limitando. Então, esse desbloqueio é só isso. Nós vamos acessar o que você tem de melhor e para qual direção você quer tomar. Eu quero isso. Então, a gente vai... Esse é o desbloqueio que a gente faz. E esse bloqueio a gente cria ou alguém muito importante deu de presente para nós, para nos ferrar a vida. Com certeza, Marcelo, você é um daqueles profissionais que as pessoas procuram só na hora do desespero, né? Raramente alguém deve te procurar dizendo, puxa, eu quero me sentir melhor, eu quero evoluir. Geralmente é mais na dor mesmo, né? Tipo, não encontraram nada em mim, tu tem que encontrar alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu sempre brinco com os alunos, nas lives eu falo, que tem a pessoa que sofre da síndrome de Gabriela, que é aquela síndrome, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Então, a pessoa às vezes acostuma a ter a depressão. Então, quando você tem a depressão, digamos, as pessoas estão sempre na tua volta, você não precisa trabalhar, você tem depressão,
Eu não posso brigar contigo, pegar pesado, porque tu tem depressão. Então, se você se livrar da depressão, o que você vai ter? Nada. Então, a pessoa acha que é uma zona de conforto. De certa forma, para ela é. Ela está tendo algum ganho. A gente vive por dois motivos, para fugir da dor ou ter prazer. Então, ele está escondendo uma dor ou ele tem algum benefício com aquilo. Então, a pessoa, muitas vezes, ela não quer desarmar esse bloqueio. Então, ela vai continuar procurando. Ela vai procurar psicólogo, psiquiatra, ela vai no centro espírita, vai na igreja evangélica, vai na hipnose, vai fazer barras, constelação, porque ela acha que o problema está no mundo. E é muito difícil o ser humano olhar para dentro dele mesmo. E está tudo dentro da gente. Você sabe todas as respostas. Só talvez não lhe ensinaram como acessar isso. E você tem a incrível capacidade de criar problemas e a incrível capacidade de resolvê-los. Marcelo, um hipnólogo de entretenimento, ele consegue ser um hipnólogo clínico também? Ou é melhor não misturar as coisas? Olha que pergunta bacana. A gente chama tem categorias, né? O hipnotista, hipnólogo e hipnoterapeuta. O que é um hipnotista? O cara que pratica, ele faz rotina de entretenimento, tá? Beleza. O hipnólogo pratica hipnose e estuda. O hipnoterapeuta, ele tem que ser hipnotista, ele tem que dominar o transe hipnótico, tem que estudar e aprender técnicas de hipnose clínica. Então, são essas categorias. Mas, geralmente, tem até alguns colegas de hipnoterapia que não falam. Mas ele inicia pela hipnose de entretenimento, que é aprender o transe, que é entender quais os sintomas, quais as portas do inconsciente. E é algo tão simples. A pessoa diz, Marcelo, eu não sei se entra em transe. Um hipnotista hábil coloca qualquer pessoa em transe de 2 a 3 segundos. É muito fácil você colocar alguém em transe. O desafio é o que eu vou fazer com você depois de colocar você em transe. Que colocar em transe, você fecha o olho e dorme, pum. E aí, eu faço você esquecer o número 7. Beleza, bacana, interessante. Faço você comer uma cebola achando que é uma picanha. Legal. Tá, mas o que isso vai acrescentar na sua vida? O que muda a partir de hoje? Se não mudar nada, você perdeu o seu tempo. Tem que ter uma recompensa, ganhar alguma coisa com isso. A gente é como aquele cachorrinho que rola para ganhar o biscoito. Senão o cachorrinho não rola. Ele não vai dar a patinha se ele não ganhar o biscoito. E voltando à tua vida pessoal, o pessoal te incomoda muito em festas de família, de amigos, para você fazer algo assim de entretenimento, ou você procura fugir assim para não misturar as coisas? Isso é muito legal. Quando você está começando, eu digo que você vira o hipno churrasco, que você quer ir naquela reunião e, deixa eu fazer com você, vamos fazer, não sei o quê. Só que daí chega um ponto que tu já chega escondido. Tipo, tomara que não me veja. Senão, Marcelo, eu tô com uma dor de cabeça, dá para tirar essa dor. Eu queria conseguir, eu tenho uma prova semana que vem, me ajuda a focar no estudo. Então, eles querem o tempo todo você fazer isso, né? É que nem encontrar um médico numa festa. Cara, eu tô com uma dor nas costas, você pode me receitar um medicamento? Então, cara, quando você tá começando, você vira o hipno churrasco, que eu chamo, né? Eu quero fazer o tempo todo. Mas como eu faço, cara, hipnose, eu acordo tipo 7, 8 horas da manhã, eu atendo o dia inteiro, à noite eu tenho live, eu tenho aulas com aluno, estou preparando o curso. Então, eu digo, eu até dormindo eu sonho que estou fazendo hipnose. Então, se você me convidar para fazer um churrasco, o que eu menos quero é fazer hipnose. Não, é a mesma coisa a gente, né, Marcelo? Nós, artistas, né, a gente está no churrasco, está numa festa, o pessoal já, faz uma palhaçada para nós, conta uma piada, faz uma cena. Sabe o que eu lembro disso aí? Eu tenho um grande amigo, que foi um saxofonista, me ensinou muita música, a gente trabalhou anos junto, eu conheço ele há 30 anos. E ele ia fazer a abertura da noiva, estava num evento que a gente ia fazer, e o segurança falou, dá uma palhinha, toca que ele diz, todo mundo quer. E o cara, não, eu tô esperando a noiva, o cara é bem educado, diz, lá esperando aquele momento de atacar, né? O cara, dá uma palhinha. Ele falou, cara, faz o seguinte, dá uma palhinha do teu trabalho, atravessa a rua e dá uma tunda naquele cara, lá tá segurança, não sabe bater. Dá uma tunda naquele cara, dá uma palhinha do teu trabalho, e eu dou uma palhinha do meu trabalho. É mais ou menos por aí que funciona. A Estela aqui, que é de Araraquara, tá aí no mesmo estado que você,
Ela pergunta se existem níveis diferentes de pessoas com maior ou menor facilidade em ser hipnotizadas. O que eu digo? Existem profissionais que não dominam técnica. Ele aprende aquilo de forma engessada. Ele aprende uma indução, certo? E não aprende o processo. Então, digamos assim, se você tem uma chance, você tem 50%, né? De dar certo ou errado. Tudo pode dar errado. Um profissional que conheça as técnicas, não existe pessoas que não entram em transe. Eu coloco qualquer um em transe de 2 a 5 segundos. Se você olhar no meu Instagram, tem vídeos ali, eu hipnotizo a pessoa pelas costas sem falar uma única palavra. De frente, por fascinação. Então, indução de choque. Existem induções que eu posso... Você coloca uma pessoa em transe conversando com ela. Você provoca uma sobrecarga no cérebro. Teoricamente, é como se ele desligasse o disjuntor. Certo? Só conversando com a pessoa, você faz ela entrar num transe profundo. Marcelo, rapidinho. Marcelo, uma das maiores dores que o ser humano tem, que é até mais do que uma dor física, é uma dor emocional, tipo um luto, ou foi abandonado por alguém, perdeu um grande amor. Nesse caso, a aplicabilidade do teu trabalho, ele também resulta numa melhora para as pessoas. Como é que é esse processo? Sim e não. A resposta vai levar 2 respostas agora. Primeiro, luto é algo bem desafiador você lidar, né? Porque nada que eu faça vai trazer a pessoa de volta, né? Claro, a gente consegue ressignificar, acalmar, beleza. Agora, no caso, sei lá, a pessoa esquecer alguém, certo? Como você falou, final de um relacionamento. Você só dá importância para o que é importante. Ontem você não estava preocupado comigo. Né? Se eu cortei o cabelo ou não, não faz diferença, porque a gente não tem ligação. A partir de hoje, a gente pode construir uma amizade, fazer espetáculo junto, uma parceria, 10 anos de parceria. E o Marcelo te ferra. Então, eu já tenho uma importância para você. Tu vai ficar fritando o miolo. Poxa, por que o Marcelo foi fazer isso? Então, o problema tem a importância que você dá para ele. Mas se você disser para mim, Marcelo, eu quero me livrar disso, aí eu te ajudo. Como qualquer coisa. Somente o que você quiser. Se, digamos assim, cara, eu estou sofrendo, mas eu amo ela. Beleza, você vai ficar amando ela e sofrendo. Sofrer é uma opção. Mas se a pessoa quiser, como qualquer coisa, um processo de emagrecimento, se você disser para mim, cara, eu adoro comer, tô com 300 quilos, beleza, você vai explodir, tá tudo certo. Cocaína, eu adoro cocaína, me dá um barato legal, beleza. Agora, se você quiser, cara, eu quero mudar, eu não quero mais isso para mim, beleza. Tudo pode funcionar. A Viviane aqui, ela pergunta se existe transe à distância ou sempre é presencial. E eu quero aproveitar essa pergunta para te falar exatamente como é que está sendo o teu trabalho, como é que isso está influenciando no teu trabalho nesse atual momento que estamos vivendo o mundo. Você consegue atender pelas redes sociais? Como é que está sendo os cursos e como é que tu está analisando essa experiência? Óbvio que a gente teve que se reinventar, né? Todos nós. Quem não se reinventar vai ficar para trás, né? A questão dos atendimentos presenciais, a gente continua, mas dentro das normas, né? Segurando, intercalando, mantendo todo o padrão de segurança, né? Até porque eu tenho clientes ali, pacientes que eu não tenho como abandonar. A gente trabalha com dependente químico, com suicida. Daqui a pouco eu digo, não vou te atender essa semana, o cara se atira pela janela amanhã. Então, não tem como abandonar. Muitos casos, a gente pode fazer o atendimento online. Eu atendo pessoas de todo lugar do Brasil, pessoas de fora do Brasil, eu atendo de forma online, tranquilamente. A gente utiliza PNL, questões com transe leve, como eu lhe falei. Eu posso fazer uma reprogramação, digamos, quebrar uma crença conversando com você assim como eu estou. Inverter a situação, te dar uma alavancada assim, sem transe. Alguns casos graves, tipo, onde eu vou precisar usar regressão, não faz online. Digamos, um esquizofrênico, digamos, um suicida, um nível de depressão muito severo. Se for os primeiros atendimentos, não pode ser online. Mas muitos atendimentos, sim. Quando eu faço live no meu Instagram, eu faço experiência ao vivo de hipnose todos os dias. Coletiva, para o pessoal fazer em casa. Eu escolho alguém para fazer
Mas a gente sempre faz para algo bom, tipo, para ter uma noite de sono bacana, para ter disposição para o dia. Sempre, algo positivo assim é possível fazer, sim. Sem risco algum. Também pelo Instagram, né? O teu Instagram, eu estou colocando novamente aqui para o pessoal te seguir no Instagram. Ali está escrito, né? 10 anos transformando vidas. Você poderia nos dar alguns dos exemplos assim que mais te deixaram feliz no resultado que você viu? Disse, puxa, que legal que com o meu esforço, com a minha dedicação, eu consegui contribuir para vidas, né? Olha, cara, daria para nós fazer uma live até o Natal, tem que espichar até dezembro. Porque a gente lida o dia inteiro, né? Mas, você tem uma ideia, fim de semana agora chegou uma moça de cabeça baixa, uma tristeza, e durante o curso tem várias vivências, né? A gente aplica as técnicas dos próprios alunos, né? E, cara, hoje ela me abraçou e saiu assim com um sorriso, sorria. Acho que não lembra a última vez que ela tinha sorrido. Você imagina uma pessoa sorrir. Eu já atendi pessoas que estavam, tipo, 3, 4, 5 anos encerradas dentro de casa no escuro, de ter que ir acompanhada pelo familiar, porque ela não tinha síndrome de pânico, não podia entrar num ônibus ou sair para a rua. Então, você consegue, quando você vê essa virada, te motiva muito mais para você estudar e ser melhor a cada dia, para entregar resultados melhores, mais positivos. Então, teria artigo para... Até um dos meus projetos é escrever um livro sobre casos clínicos. Tem histórias incríveis de pessoas que... Tem uma senhora que continua comigo ainda, ela... 25 anos tomando medicamento. Os últimos 5 ela não saía de dentro de casa. E um dia ela me mandou, quando ela conseguiu andar, mas foi tipo uns 3 meses, bombardeando ela, as ganha. Ela me mandou um vídeo ela andando de bicicleta. O sonho dela era andar de bicicleta. Veja que bobo para você, né? Mas para quem está dentro de casa sofrendo, se sair na rua e andar de bicicleta, pode ser ganhar na Mega Sena. E na situação que estamos vivendo, né, o mundo está vivendo, isso acentuou muito, né, as dificuldades das pessoas. Você notou um acréscimo nas procuras ao seu trabalho, ou uma dificuldade muito maior do que você já vinha tendo como experiência? Com certeza. Porque você imagina, pelos dados da OMS, antes da pandemia, o índice de ansiedade aí da população brasileira, em torno de 15% sofria de ansiedade. A ansiedade hoje é algo avassalador, né? Agora você imagina hoje, com essa incerteza, quantas pessoas perderam emprego, tipo, perderam familiares. E o pior de tudo, o ser humano não sabe lidar com o que ele não tem controle. A gente não sabe se amanhã vai fechar tudo, se vai voltar ao normal, se vai continuar morrendo gente, se vai ter vacina, se não vai ser, se a gente vai ter acesso a essa vacina, se realmente vai resolver, se essa pandemia volta ano que vem. Isso aí gera ansiedade. É pensar no que você não tem controle. Então você imagina hoje quantas pessoas sofrendo de ansiedade, por exemplo. E hoje é uma situação geral. Tipo, a pessoa vem tratar comigo, Marcelo, é emagrecimento e ansiedade, depressão e ansiedade, sei lá, fobia e ansiedade, crença e tudo, a ansiedade está em todo lugar. Aquela famosa música do Raulzito, né, que é uma música depressiva, que é incrível, que ele escreveu no momento que ele estava com sucesso, né, com sucesso, mas ao mesmo tempo ele se perguntava, né, por quê, né, eu consegui o que eu tinha que conseguir, e daí, né, que esqueci o nome da música agora, mas é aquela, eu devia estar contente. Isso, Ouro de Tolo. E aí ele fala da questão, né, de que nós não usamos 10%, né, da nossa capacidade. O que você descobriu nos seus estudos acerca do que nós utilizamos de capacidade do nosso cérebro? Cara, isso é uma lenda incrível, né? Se você utilizasse 10% da sua capacidade, você andaria de 4 pés. Hoje você nem caminharia. O que é esse 10%? A nossa mente ela tem uma incrível função de automatizar processo, para não gastar energia. Então, tudo que repete, ele automatiza. Você dirige, né? Presumo eu. Uhum. Você está dirigindo hoje, o carro lá da frente acende a luz do freio, o seu pé vai sozinho. Você faz a marcha, você não pensa.
Você está dirigindo e fazendo outra coisa. Você está tomando banho, você não pensa, opa, vou lavar o meu braço primeiro, depois o outro. Isso acontece natural. Então, a sua mente foi automatizando esse processo para não gastar energia. Então, presta atenção que legal que tudo que repete, ele automatiza e se torna verdade, né? Nem tudo, porque se você repetir, eu sou ansioso, pum, eu sou ansioso, acabou. Pode fazer o que você fizer, você vai continuar sendo. Então, esses 10%, de 5 a 10%, são processos automáticos, o que você automatizou. Porém, quando você falou agora na música do Raul Seixas, você entrou lá no seu padrão, na sua linguagem transderivacional, você foi lá no seu inconsciente. Isso não está na sua memória recente. Pum, como é que é a música? Eu devia estar contente porque eu sou um dito cidadão respeitado, blá, blá, blá. Como é que é o nome da música? Raul Seixas, década de 70, ele começou a fazer um monte de links para gerar uma informação. Então, você não usou os seus 10%, você usou muito mais. Imagina assim, ó, só inconsciente. Seu coração está batendo, você está respirando, está bombando sangue pelo todo o seu corpo, espero eu. Você está me ouvindo, você está me vendo. Então, é muita coisa para ser 10%. Isso é um mito que já foi desmontado há anos. Né? 10% você andaria de 4 pés hoje. Bom, e é sempre importante essas conversas, né, com profissionais como você, porque eu luto muito contra os mitos, né, que vem a informação real. E nós mesmas, tem muita coisa que todos nós, por mais que a gente se dedique a estudar, a pesquisar, tem muita informação que a gente comprou como verdadeira e vai morrer com elas conosco, né? Exatamente. Cara, existem diversos mitos aí, principalmente dentro da hipnose, até porque durante muito tempo foi algo assim, não é para todos. Tipo, eu sou hipnotista, eu tenho um superpoder, eu consigo hipnotizar uma pessoa. Eu ensino você a hipnotizar uma pessoa em 20 minutos. Você hipnotiza a sua esposa. Claro, o desafio, o que você vai fazer depois? Né? Claro, tem todo mundo. É uma vida de estudo. Mas hipnotizar uma pessoa, você aprende em 20 minutos. Então, se eu aprendo, você pode aprender também. Certo? Não é algo, eu não sou um superdotado, né? Treino. Tudo que você treina, você fica bom. Até para se ferrar, você fica bom quando você treina. Um perito em autossabotagem, um perito em ter depressão, você vira um perito. Não, sabe que nós estamos, né, naquele mês que é dedicado aos estudos, né, a conscientização, a prevenção, né, contra o suicídio. E eu vejo que muitas pessoas, principalmente nas redes sociais, parece que elas fazem uma ode à depressão, ou seja, como você mais ou menos falou, né, ela sempre parece que ela coloca, muitos dizem que, pelo menos a pessoa está reconhecendo que ela tem aquilo, mas muitas vezes me passa a ideia de que a pessoa está fazendo uma ode à depressão, como se a depressão fosse uma amiga dela, né? E assim, cara, como eu vou dizer, de 10 pessoas que eu atendo que têm depressão, o laudo é do Dr. Google. Tipo, ela leu ali, desânimo, não sei o quê, eu tô dentro dessa. Mas a gente já tem as técnicas para desarmar, óbvio. Eu pergunto qual é o CID da sua depressão. Depressão tem vários. O que é o CID? Ela acha que é o Cid Moreira, que era do Fantástico. Não é, o cara que apresentava o Serene. Não é ele. Então, a pessoa, não sei o que, ansiedade, olha aqui, então eu tenho tudo isso. Então, é bom ter depressão. Digamos, eu atendo aqui, às vezes, a pessoa traz o filho em depressão. Ele não, coitado, não trabalha, não levanta do quarto, a mãe leva comida no quarto, ele joga o PlayStation, um mangolão com 25 anos, mas daí fim de semana ele sai para namorar. Cara, um depressivo ele não faz isso. Cara, eu não posso dizer isso imediatamente. Né? Então a gente vai criando umas armadilhas para a pessoa ver que não é tão legal estar em depressão. Né? Tipo, eu mostro que existe outro mundo. Porque às vezes a pessoa acha que está tendo um baita de um ganho. Pô, eu sou o coitado. Então, se eu não tenho a depressão, eu tenho que encarar frente a frente. Cara, eu preciso trabalhar, preciso resolver essas questões, porque eu não sou um coitado. E ser coitado não é bom. Não é bom ser coitado. Mas tem pessoas que acostumam com isso. Pô, cada vez que eu fico depressivo, a minha esposa não briga comigo porque eu sou depressivo. Né? Então, hoje, claro, tudo tem coisas boas e ruins. O advento da internet foi incrível. É fantástico. Temos acesso a muitas coisas. E
se usa isso para o lado errado. A pessoa não usa a internet para aprender lá algo, tipo assistir uma live, por exemplo. Hoje você pode escolher o tema de lives. Cara, pode ser, daqui a pouco alguém que está nos assistindo hoje, pode ser que vire a chave somente com o que a gente está falando aqui. A pessoa, poxa, eu estava desacreditado, então eu posso acreditar. Então, o ganho secundário é muito grande do depressivo. Ele acha, né, que está ganhando muito. E o autodiagnóstico. A pessoa acha que é bacana ter depressão. Não é. Pode ter certeza que não é. Você acredita, Marcelo, que um dia vocês profissionais tenham essa área de atuação ampliada para vários setores, para várias empresas, para fábricas, para comércio? Ou seja, você acha que já estão? Já estamos. A PNL, por exemplo, hoje é para todos. Hoje, a maioria de pessoas que procuram a PNL não são terapeutas. É vendas, desenvolvimento humano, pessoal do direito, pessoas às vezes que querem melhorar o seu resultado nas vendas. Porque, presta atenção, você não tem manual de instruções. Se você ganhar o manual de instruções, você vai ter um resultado melhor. É só isso que acontece. E a hipnoterapia hoje tem pelo SUS, se você quiser. O Conselho de Medicina reconhece. Controle da dor. Em alguns países eles fazem cirurgias sem anestesia. Em abril, no Fantástico, teve uma moça fazendo um tratamento de canal em uma criança sem anestesia. Você imagina o que é isso? Fantástico. E está crescendo. Dá para dizer assim, dos últimos 4 anos, a coisa multiplicou 500 vezes. A gente vê até pelo número de alunos que procuram. Hoje, grande parte dos meus alunos são psicólogos. Pessoas que querem ampliar as suas ferramentas porque querem resultados diferentes, querem uma ferramenta a mais. Quebrou-se o paradigma, aquele que o hipnoterapeuta é um mago, que é bruxaria, que é não sei. Não, hoje a gente entende que é uma ferramenta muito eficaz, que pode estar resolvendo coisas incríveis na sua vida em um espaço de tempo deste tamanho. Maravilha, o tempo voa aqui na live do Insta, né? Até porque é 1 hora e eles derrubam a gente, eles não querem nem saber, eles nem pedem licença, né? Nós temos aqui uns 7 minutinhos. Eu gostaria de te deixar esse espaço à vontade, caso tu queira falar sobre alguma coisa que eu não te perguntei e que você acredita que é importante compartilhar conosco neste momento. Olha, em qualquer situação, a saúde mental é fundamental. Olha que bacana, saúde mental é fundamental. Ficou legal. Então, o que acontece? Você imagina nessa questão da pandemia, a gente está lidando com algo que você não tem controle algum. Não independe se eu quero ou não, se você tem 10 milhões na sua conta ou 100 reais, não faz diferença. Então, se você conseguir manter a saúde mental em dia, a gente vai conseguir passar por isso muito mais forte, muito mais saudável, sem deixar sequelas ainda maior do que isso, né? Então, procure alimentar sua mente com coisas positivas. Se você ligar de manhã ali no Bobo News e ficar assistindo o dia inteiro, parece que é um campeonato de qual país morreu mais gente. Estamos perdendo para a Itália. A Itália morreu em 1998, como se fosse algo legal. E não é. Então, claro, se atualize, vejam como está a situação, a questão das bandeiras e tal. Mas dá uma tarefa para o teu cérebro. Se ele não tem uma tarefa, ele vai fazer algo por conta e você não vai gostar do que ele vai fazer. Vai ler um livro, tem milhares de cursos grátis na internet que você pode ver. Vai assistir live, vai estudar, faz algo que você nunca fez. Vou estudar agora sobre, sei lá, hipnose, sobre reiki, sobre a cidade natal, não sei do que. Vai estudar, abre como é que é a coisa que a minha esposa, assim, o Google Earth, aquele Google Maps, vai olhar como é que é em Paris, qual temperatura está, qualquer coisa, faz alguma coisa. Não fica alimentando a sua coisa com tragédia. Não fica alimentando sua mente com tragédia. Não, inclusive eu brinquei, né, no início dessa pandemia, né, eu brinquei que, bom, hoje eu vou caminhar por Paris, por o Google, né? Hoje eu vou caminhar pelo calçadão do Rio, ou até mesmo aqui em Torres, que é pertinho, mas não dá para ir,
então vou caminhar pela prainha. Eu brincava. Eu tô aqui, eu falei, eu tô aqui em São Paulo, tá? Eu tô com a minha esposa aqui, tá o Vitor, que é parceria lá do Instituto, e os dois fazem isso. Tipo, vou lá ver como é que é na ilha, tal, não sei o quê. Eu acho meio bizarro. Mas lembra que eu falei? A nossa mente não sabe se é verdade ou mentira. Tanto que se você fechar o olho agora, se você imaginar que está na beira da praia, você vai sentir uma paz, a brisa, todo mundo. Agora, se você ficar pensando numa tragédia, teu coração vai disparar, a sensação vai ser horrível. Então, a pessoa diz, mas eu penso. Você pensa no que você quiser. Você é o dono da sua mente, dono das suas escolhas. Então, dê uma tarefa para o seu cérebro, senão ele vai fazer algo que você não vai gostar. E enquanto ele não tem uma tarefa, ele fica fazendo a mesma coisa. Aí que gera, tipo, a ansiedade, a síndrome de pânico. Pensando, a pandemia, eu vou perder meu emprego, eu vou no blá, 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 vai morrer não sei o quê. E ele fica fazendo isso. Até você dar uma tarefa. Opa, vamos ver como é que está a temperatura em Paris. Pum! Aí eu tenho uma tarefa, eu tenho que ver como é que está. Pode parecer bobo, mas faça isso, experimente uma hora, quebra o estado. Faz algo que você nunca fez. Eu vou aprender a cozinhar hoje, a fazer hambúrguer gourmet. Bora lá, vamos fazer o hambúrguer. Não, e é incrível que já está quase no final, né? Temos 3 minutinhos e aí vai vindo as ideias, né? As perguntas. Eu vou só te dar referência aqui a Cláudia, né? Cláudia Soter, Marcelo, você é o cara. Tiago Lucena, grande professor. Obrigado. Helena Moreira, físio, sou fã desse cara. Arlete Scopel, 3 dias de muito aprendizado com o professor Marcelo. Só para te dar o retorno do pessoal aqui que está te dando o oi aqui, né? Mas é claro que as pessoas que entenderem que elas podem procurar isso não pela dor, mas pelo amor à sua vida. Por exemplo, o atleta, aquele que perdeu um pênalti, aquele profissional que quer estar mais preparado, né? Então, ou seja, não buscar só pela dor, mas buscar pelo amor à sua vida, né? Cara, se tá bom, pode ser melhor, deve ser melhor. Então, mas, infelizmente, a pessoa procura quando a coisa tá feia mesmo, né? Que não tem mais jeito. Mas você pensa assim, cara, eu tô fazendo isso. Se eu consigo fazer isso, eu posso melhorar meu resultado. Se eu melhorar o resultado, eu vou ganhar mais dinheiro. Se eu ganhar mais dinheiro, eu posso ir lá em Paris. Se eu for em Paris, eu vou ficar mais feliz. Então, em vez de eu ir em Paris uma vez, eu posso ir 2, 3, 4. Pode melhorar o seu resultado. Quando você aprende a lidar com isso aqui, você ganhou isso aqui de bônus. Cara, a minha é maior por causa que a minha cabeça é gigante. Então, eu acredito que eu tenho massa encefálica maior, mas tudo bem. Não dá bola. Então, a gente ganhou isso, a gente é munido disso. Só que a gente não aprendeu a utilizar. Então, quando você aprende a utilizar isso, cara, tudo muda. Tudo muda. Nós vamos ficar devendo, eu estou colocando aqui pro Alfredo, que fez uma pergunta, né, que não vamos ter tempo para responder, mas Alfredo, segue o mestre aqui, ó, Marcelo Hipnose nas redes sociais dele, entre em contato com ele aí e vamos lá, vamos ser felizes, né? Te agradeço, Marcelo, pela tua disponibilidade de conversar conosco, muito obrigado. Agradeço também o Adriano, né, que me encaminhou o teu contato, o Adriano Sescani. Uma boa noite para ti aí e um bom trabalho aí, sucesso para nós. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, um abraço para todo o pessoal que acompanhou e com certeza na sequência a gente vai fazer outras lives falando mais sobre hipnose, sobre outros temas. Espero que sim. Gratidão, o pessoal que chegou agora pode assistir a reprise agora no IGTV aqui mesmo no Insta por 24 horas e depois nós colocamos lá no nosso canal do YouTube. Um grande abraço à esposa aí, boa noite. E vamos lá, né? Viver. Bora lá. Viver, bora lá. Tchau. Um abração, irmão. Boa noite.